Olá, bem-vindos a mais um episódio do Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos falar sobre turismo industrial no centro de Portugal. Vamos ter connosco a Sónia Oliveira, que nos vai contar tudo. Mas primeiro, de relembrar que este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube. Já há muito tempo que eu não gravava, por isso é que estou assim. E em podcast. Vamos então conhecer a Sónia. Ora então, olá! Olá, olá Sónia, como Muito estás? Tudo bem-vinda. bem? Obrigada pelo convite em nome da Turismo do Centro. Muito obrigada pela vossa disponibilidade também em estarem. Nada, é um privilégio estar aqui a falar contigo para o teu canal e dar aqui Sim. algumas informações e levantar E, aqui algumas curiosidades. sim, ainda há pouco estávamos a sobre- falar que eu acho que és a primeira Sónia que eu tenho no programa. Exatamente, também é um privilégio, não é? Isto de É, Sónia para Sónia, em, do- exatamente. em dose Assim, dupla. assim que eu me lembro, depois quando isto for para o ar, vem aí alguma Sónia que já participou dizer, então, Pronto, para já sou a primeira, és a primeira. depois, Depois depois, logo se depois se vê. já não for, pronto, também não Exato, interessa. exato, O importante é estarmos aqui a falar. é Bem, verdade. como tu disseste, o meu nome é Sónia Oliveira, eu sou uma apaixonada pelo turismo, é a minha área de formação. Trabalho há muitos anos, aliás, nunca trabalhei noutro local que não na Turismo Centro de Portugal, portanto, Ok. já lá vão, sei lá, daqui a nada quase 30 anos, portanto, não vale a pena fazer contas. Sim. Sim, mas fala-nos um E bocadinho de ti. Fala-nos um bocadinho de ti. Como sim, é que sempre tiveste esta paixão pelo turismo ou sempre, sempre? eu sempre gostei muito de idiomas, Ok. e de relacionamento interpessoal, enfim, queria seguir algumas áreas na altura, tinha algumas expectativas relacionadas com, sei lá, psicologia, outro tipo de áreas que enfim, que houvesse aqui uma interação de relacionamento interpessoal. Mas depois, de facto, na altura, e estamos a falar há uns aninhos atrás, não é? Há 30 anos atrás ou mais, era o boom do turismo em Portugal e de facto, fazemos aqueles testes no secundário e os testes dirigiam todos para a área de turismo. E comecei logo na área de profissionalização, fiz estágio na Turismo do Centro. Depois, como fui a melhor aluna na altura na Escola Profissional Profitecla, que é a minha base académica, já em termos de escola secundária, Já participei numa palestra para a Profitecla. já Já. uma escola fantástica. A minha escola base é toda da Profitecla. E depois fui para uma viagem de 3 meses, num programa comunitário para a França. Tive a sorte Máximo. de trabalhar mesmo porque sabia falar francês e portanto tinha essa vantagem. Convidaram-me para trabalhar no Clube Med, nos cruzeiros, mas eu não queria porque eu tinha deixado a minha palavra em como voltaria do estágio e ia trabalhar no Ok. turismo de centro. E portanto é a minha casa, é onde me sinto bem. Trabalhar não é para mim uma coisa dura em termos de frete, não é? Não, é uma coisa que eu faço com muito prazer e acho que isso faz toda a diferença também depois nos projetos que abraço, Claro porque que sim. dou tudo de mim, pronto. Pelo menos não fica nada por tentar. Sim, 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 Depois às sim. vezes resulta ou não resulta, não é? Mas felizmente, e neste caso em particular, está a resultar. Sim, sim. E fico feliz por mim, E claro. nota-se a paixão. Quando a pessoa faz uma coisa com paixão, quando põe aquele amor nas coisas, Claro. isso sente-se. Eu estive recentemente numa blog trip, onde a Sónia também estava e que nos foi a acompanhar e fomos muito bem recebidos. Assim, foi extraordinário e realmente é esse amor que, pronto, que quem faz aquilo que vem de dentro, não é? Claro. E sente-se. Não é trabalhado, não é.
fictício, não é? Não, é agarrar as coisas e fazer com amor, porque também sem amor não se faz nada, É verdade. seja no que for. Por isso. A minha mãe costumava dizer: o que nos salva é o amor. O amor no E é sentido lato, o sentido de exatamente o amor por tudo, o amor que pomos por em tudo o que tudo. fazemos. Exatamente, Portanto, porque sem isso não vale a pena estarmos a fazer só porque estamos a fazer, não vale a pena. fica tudo muito mais ou menos, não é? E depois eu, às vezes é um bocadinho por excesso até, mas sou como sou Exatamente. e gosto de ser assim. O meu trabalho também é uma das minhas paixões, sempre foi, e portanto estou Isso orgulhosa sente-se. deste caminho Sim, também que sim, estamos a trilhar. sim. E Olha, felizmente são muitos anos já. olha, e qual é que é o teu papel, o teu cargo, no turismo do centro, neste Olha, momento? eu sou técnica superior, no núcleo de estruturação e promoção turística. Estou numa equipa de 7 pessoas, liderada pela Silvia Ribal. Somos um núcleo pequenino, mas um núcleo forte. E basicamente trabalhamos, e eu e os meus colegas trabalhamos todos na área de produção de conteúdos, e promoção turística pura e dura. Peço desculpa porque eu estou aflita por causa das minhas As alergias. alergias, sim, sim. Olha, e estás aí num cenário fabuloso, Estou, que eu tinha que já estive aí ser. 2 vezes. Estás aí ao pé do forno da Vista Alegre, Pronto, não é? No Museu da Vista estou, Alegre. exatamente. Então, este desafio que me fizeste e que nos fizeste, obviamente tinha que ter um enquadramento Muito bem. adequado. Sim, sim. Era para estar dentro do forno, a verdade seja dita, era bem mais interessante. Mas dentro do forno não tenho neto, Não tem, portanto não dá. tem Sim, que ser mesmo fora do forno. É um forno ok. do século XX, lindíssimo, todo recuperado Sim, e que se recentemente. pode visitar e que se pode entrar, inclusive, no Exatamente, forno. exatamente. Sim. É todo Olha, em tijolo, sim, tu és argamassa. uma das responsáveis aqui pelo turismo industrial, pela construção aqui do programa do turismo. Primeiro que tudo, vamos explicar às pessoas o que é o turismo industrial, porque quando eu recentemente fiz uma blog trip no centro de Portugal, para descobrir o turismo industrial no centro de Portugal, antes de ir perguntei nas redes sociais se as pessoas que conheciam se sabiam. E a grande maioria das pessoas dizia que não sabia. Havia algumas que sabiam, sim, que já tinham até visitado coisas, mas a grande maioria fica assim: turismo industrial, indústria, o que é que será isto? Portanto, explica-nos lá o que é isto do turismo industrial, porque isso é uma coisa, quer dizer, É diferente do habitual, daquilo que nós estamos do habituados, habitual. não é? É assim, quando se fala em turismo, fala-se na praia, no sol, na natureza, Exatamente. Não no pensamos golfe. em ir para dentro de uma fábrica. Não, ninguém pensa em ir para dentro de uma fábrica. Mas a verdade é que desde a garrafa com que nós bebemos todos os dias a água, ou o telemóvel com que andamos, ou o computador com o qual trabalhamos todos os dias, tudo isto é um processo produtivo por trás, não é? Exato. Basicamente, o turismo industrial tem duas vertentes, tem a vertente da indústria viva, que é efetivamente onde o turista pode visitar o processo produtivo de determinada peça, não é? Seja uma garrafa, seja uma bicicleta, seja sei lá, uma camisola, o processo produtivo todo de uma determinada peça, Sim. até ao produto final, portanto, desde a matéria-prima até ao produto final. E depois temos o património industrial, que é efetivamente o que eu tenho atrás de mim, que é um equipamento desativado em termos de processo produtivo, mas que obviamente faz parte das memórias e da história da Vista Alegre, não é? E basicamente o turismo industrial é isso, ou seja, são as experiências que os visitantes têm ao visitar quer as unidades ou os recursos
inseridos na indústria viva, quer no património industrial, que obviamente tem que sempre representar indústria relacionada com diversos setores. Por exemplo, no nosso caso, no caso do Centro de Portugal, o enfoque é muito na moda e no têxtil, por causa das lãs, a questão da indústria cerâmica e da indústria do vidro, a indústria das bicicletas, enfim, temos aqui uma série de produtos ou de setores que, bem trabalhados, vão dar aqui circuitos e itinerários muito interessantes para o turista depois poder usufruir, que é aquilo que nós pretendemos. Exatamente. Olha, e quando é que surgiu aqui o enfoque do turismo do centro no turismo industrial? Quando é que, não sei se houve mesmo um lançamento, se lançaram, se é uma coisa que tem vindo a ser construída, como é que surgiu a ideia? Olha, nós já tínhamos alguns recursos que já trabalhávamos como turismo industrial, nomeadamente a Vista Alegre, porque é um caso muito evidente, não é, na nossa região, ou a Marinha Grande. Contudo, nós fomos desafiados pelo Turismo de Portugal, no âmbito da Estratégia 2027, e que compreende a estruturação do produto de turismo industrial, e fomos desafiados numa altura em plena pandemia, portanto em que todos estávamos em teletrabalho, e eu creio que já começou, eu sou a mais novinha do grupo dinamizador. Okay. Eu creio que o projeto já vem desde 2019, a primeira pedra lançada foi em 2019. Eu integrei a equipa em 2021, portanto em janeiro de 2021. É uma equipa, enfim, é um grupo informal, portanto é um grupo informal composto pelo Turismo de Portugal, pelas entidades regionais todas, pelas direções regionais de turismo da Madeira e dos Açores e alguns parceiros privados e municipais. E portanto basicamente o que nós estamos a fazer é todo o levantamento da oferta, cada um de nós nos nossos territórios, portanto eu sou responsável pelo levantamento no centro de Portugal e depois temos cada colega de cada entidade que faz esse levantamento também. E depois o Turismo de Portugal é o chapéu disto tudo, não é? É o chapéu do projeto, que esperemos que agora comece a ser alavancado de outra forma, mas basicamente foi preciso aqui, porque nós temos casos de muito sucesso em Portugal, não é? Temos o caso de São João da Madeira, que é um caso único em Portugal, já com muitos anos, e com uma estrutura de funcionamento brutal, não é? Super organizada em termos de visitas, e o que se pretende basicamente é que o trabalho que irá vir desta rede, deste grupo informal, que vá proporcionar aos territórios isso mesmo, ou seja, fazer circuitos, fazer itinerários dentro dos diversos setores da indústria, mas também, e futuramente, espero eu, pelo menos, porque isto do turismo não tem fronteiras e, portanto, faz-me um pouco de confusão quando há, por exemplo, sei lá, a fileira das bicicletas que começa em Torres Vedras, com o Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, e termina em Oliveira das Meias com a Polisport. Mas Oliveira das Meias já é Porto e Norte. Pois, mas eu não quero saber disso, o turista não quer saber disso, não é? Pois não, é verdade. O turista não quer saber onde é que é o centro, onde é que é o norte, onde é que é o Alentejo. O turista quer conhecer. O turista quer conhecer. E também este grupo serve, felizmente, para começar a esbater... se calhar um bocadinho de mentalidades, não é? Para esbater um bocadinho estas questões, porque de facto a estruturação do produto faz sentido dessa forma, não faz sentido vender isoladamente. Claro que se pode sempre vender em situações muito específicas, mas permite este cross-selling entre regiões e isso é muito bom, é muito bom. Olha, Estou muito feliz de pertencer a este grupo. Nota-se. Olha, então o turismo industrial passa muito por criar oferta turística com aquilo que já existe.
Exatamente, exatamente. Aproveitar o que já existe, não é? Aproveitar e divulgar, Porque muitas das vezes as pessoas, quando se fala, turismo industrial, indústria, que chatice, agora vamos visitar, não é? Como vocês tinham no programa o Museu do Cimento. Adorei o Museu do Cimento. Pois, todos adoraram. Sim, mas eu acho que até foi o que gostei mais, e quando digo, pronto, quando comentas, as pessoas dizem, mas do cimento, isso fica, mas o que há para ver? Têm que ir ver, porque realmente Exatamente. gostei de tudo, mas achei o do cimento, lá está, porque não estava nada à espera e é realmente uma coisa diferente, não é? E tudo o que é diferenciador é aquilo que é preciso neste momento, porque exatamente. Hoje em dia, e com a questão infelizmente, da pandemia e tudo o que se anda a passar no mundo, eu acho que as pessoas procuram tempo de qualidade e alguma oferta diferenciadora em termos de viagens. E o turismo industrial tem essa vantagem de conseguir sozinho ou englobado noutros circuitos, não é? E multiproduto, portanto, consegue-se inserir o turismo industrial de uma forma quase natural, por assim dizer. Porque, ok, temos uma adega que tem o circuito todo, mas depois até temos um hotel que os quartos são dentro de cubas de vinho, portanto, enfim, há aqui uma série de coisas que se cruza com o turismo e que se cruza com o turismo no sentido daquilo que sai fora dos circuitos normais de visita, não é? Pronto, sim, e se calhar também levar um bocadinho as pessoas a ser normal quando vamos para uma cidade, ir visitar um museu, que seja, mas depois se calhar, olha, também há esta fábrica que se pode visitar, que por norma não pensamos nisso e que aqui, não é, já deixamos aquele alerta que se calhar já vamos pensar nisso, não é? E pensar noutra forma. Nós também visitámos um lavadouro, é assim que se diz, um lavador de lãs e afiação, até, como tu dizias ainda há pouco, até todo o processo da lã até ao produto final. Também foi muito interessante, e também tivemos na Marinha Grande, no vidro, não é? Na indústria do vidro, que é assim uma coisa. É fantástico. Também. É fantástico. E depois isto no setor familiar, no público de famílias com crianças, também funciona muito bem, porque imagina, tu tens a Multilanche tem a marca Chicoração, não é? Pronto, cá há muito, as lojas são todas em Lisboa e, portanto, podes ter um casaco da Chicoração, por exemplo, e viraste para um miúdo e dizer assim, olha, sabes como é que este casaco é feito? E levá-lo a Porto Mós e Alcanena para ver como é que o casaco é feito. Ou ter uma almofada de Burel e dizer assim, olha, sabes como é que esta almofada é feita? Ok, então vamos à Burel Factory ou à Ecolã visitar e ver o processo produtivo, desde como é que está a lã e como é que ela vai ficar depois numa bonita almofada que toda a gente se delicia a olhar para as almofadas e para tudo o que é de Burel, não é? Pronto, porque de facto é um produto de excelência. Mas é quase como a questão do ovo, como é que ele aparece nas prateleiras do supermercado, não é? É isso mesmo. E agora os miúdos vão todos às quintas pedagógicas para ver a galinha, de facto a galinha existe. Existe mesmo. E o ovo sai da galinha e aparece nas prateleiras do supermercado. E o turismo industrial é um bocadinho por aí, é tipo, temos um copo em casa, como é que o copo se faz? Não é? Temos uma camisola, sim. A camisola aparece por algum motivo, não é? Aparece numa prateleira, como é que é? Como é que se produz aquela camisola? E, portanto, o turismo industrial tem esta parte muito humana, porque sem pessoas, de facto, não temos nada à nossa volta, não é? Sim. E isso também é interessante, porque, eu não sei, mas provavelmente na maioria dos sítios que se visita, estão lá as pessoas que trabalham ou que já trabalharam nesses sítios e que contam as histórias,
não é? Sim. Temos enfim, essa felicidade por enquanto de ainda ter, mas é uma questão muito, muito problemática dentro de pouco tempo, porque eu estava a falar do outro dia com um município, até de Alcanena. Por exemplo, a Manta de Minde, há uma pessoa a fazer. Portanto, quando aquela pessoa também falecer, há essa questão, não é? Não é? Pronto, e é preciso perder haver o aqui... património. Exatamente. E é um bocadinho difícil de prevermos como é que será o futuro de determinadas artes, determinada indústria, porque de facto está ali sediada em meia dúzia de pessoas, não é? Quando aquelas pessoas falecerem, não vai haver quem continue a arte, e isso gera aqui então e o que é que fazemos? E um workshop, e convidar alguém para fazer, algum designer famoso que puxa aqui alguém, até miúdos da escola e não sei o quê, para seguir esta arte. É complicado, é muito complicado. Essa é a parte menos boa que nos estamos a deparar no turismo industrial. E de certeza que estão a pensar em alternativas, em formas de conseguir contornar, não é? Sim, cada caso não vai ser um fácil, caso. Não é? Não. Aliás, como visto na Vidro Expora, na Marinha Grande, são meia dúzia de pessoas que fazem o vidro soprado, não é? Exatamente. Porque também é uma arte difícil, não é uma profissão propriamente fácil, mas se calhar, sendo melhor remunerada e tendo outros benefícios, se calhar chamava mais pessoas para fazer o curso, e não tínhamos cursos desertos, não é? Para aprender a soprar o vidro. Mas... É uma questão de criar aí uma rede de incentivos a que seja apetecível as pessoas voltarem para essas artes e para esses ofícios, não é? Porque senão corremos o risco de um dia só ter património industrial, e não é que não seja bom e fantástico, porque é, mas também gostamos de chegar ali ao piso de cima e ver as pessoas a pintar num ambiente, como vimos na Vista Alegre, não é? Num ambiente super silencioso, e que estão ali uma série de pessoas a pintar obras de arte que depois vemos nas montras e ficamos, tão bonito. Mas para isso é preciso haver mãos, e as mãos é o mais importante neste trabalho. Felizmente ainda temos empresas que contrataram antigos trabalhadores, antigos operários, e que fazem as visitas, o que é muito interessante. Não em todas, obviamente, são casos muito particulares. A Vista Alegre tem. O Museu do Cimento também tem. Sim, nós no Museu do Cimento tivemos 2 senhores muito queridos, super simpáticos, já nos seus 80 e... Sim. E é eles que contam a história, eles são a história da indústria, não é? Sim. Porque quer dizer, a fábrica vai fazer 100 anos e eles têm 80 e muitos, não é? E os pais já andaram na fábrica, portanto, isso diz muito, são as raízes de pessoas que ainda estão presentes entre nós, e felizmente. Na Vista Alegre também. A Dona Céu, também esquece a Dona Céu. A Dona Céu é maravilhosa. Muito. Foi muito bom mesmo. Mas ainda temos que desafiar aí uma outra empresa para ver se conseguimos, porque de facto é uma mais-valia, não é? Eu falo por mim, eu quando vou a algum sítio, quando eu vou visitar alguma coisa, eu prefiro que seja da forma mais genuína possível do que ser uma coisa muito automatizada. E nós vamos nos lembrar dessas pessoas, não é? Eu agora lembrei-me logo da Dona Céu, dos outros senhores que foram connosco. Do Senhor Rogério, e portanto é isso que fica, não é? Porque tudo o que é muito automatizado, ou vamos com os audioguias, perde ali um bocadinho a magia, não é? Não tem aquele contacto humano, não é? Exatamente. É diferente. Olha, Sim, diz. Isso o turismo industrial tem.
É e verdade. vender, por isso é que é maravilhoso. É maravilhoso este Olha, produto. e existe uma rota do turismo industrial no centro, há uma rota, e assim, eu andei a ver e há uns percursos sugeridos, é isso? Sim. Ok, Sim, nós ok. temos, é assim, o levantamento que nós fizemos no âmbito do Grupo Dinamizador, num ano, e portanto desde que eu estou, desde janeiro de 2021, nós temos 30 parceiros aderentes à rede. Ok. Portanto, que têm todos os critérios definidos, portanto nós temos um guia de boas práticas Ok. implementado, que vai desde as questões da segurança, dos seguros, da higiene, enfim, uma série de Pois, depois critérios. há toda uma série de coisas envolvidas para que seja seguro, porque estamos a entrar numa fábrica, não é? Em alguns Exatamente, casos, podem ser outros exatamente, locais, mas estamos a entrar numa exatamente. fábrica. Portanto, nós quando fomos ao Museu do Cimento, nós tivemos que pôr todos os Por, equipamentos de proteção, exatamente. por exemplo, não é? Sim, sim, sim. E isso aplica-se menos ao património industrial, obviamente, porque são espaços museológicos e outro tipo de infraestruturas, mas basicamente são espaços museológicos que contam histórias relacionadas com a indústria ou que estão intimamente ligadas às memórias da indústria de uma região. Mas na indústria viva não, esses parâmetros têm que ser muito bem definidos e acautelados, porque não podemos correr o risco de estar a divulgar uma empresa que não cumpra regras, que não tenha critérios de obrigatoriedade que tem que ter e que tem que os cumprir. Claro. Não podemos visitar empresas que não tenham, ou promover empresas que não tenham seguro contra acidentes para pessoas externas à empresa, porque isso pode nos trazer outro tipo de problemas, não é? Pronto, nós Claro. enquanto entidade regional temos que assegurar que os espaços que promovemos são seguros para os nossos visitantes, sejam eles nacionais ou estrangeiros. De qualquer forma, por isso mesmo é que no grupo foi compilado uma série de regras, não é? Uma série de critérios obrigatórios e recomendados. Os obrigatórios, obviamente, têm que ser cumpridos. Os recomendados são coisas muito ligeiras e, portanto, não é nada que não se possa, em 2 ou 3 anos, passar a cumpri-los todos. Portanto, estamos a falar de coisas muito básicas, mas que às vezes têm tudo e só não fazem porque nunca se lembraram que isso fosse importante, não é? Exato. E também porque temos que pensar que o core business das empresas não é o turismo e, portanto, nós também estamos a fazer... Também não há alguma sensibilidade para determinadas questões que para quem está no turismo até são básicas, mas para quem não é esse o foco, passa completamente despercebido, não é? Ao lado, por exemplo, uma das coisas é ter, sei lá, uma coisa tão simples como a sinalética estar em 2 línguas, português e inglês. Como haver um descritivo em português e inglês, porque não podemos esquecer que nós trabalhamos para promover o mercado nacional, nós, entidade regional, mas obviamente temos uma agência de promoção turística que trabalha aos mercados externos e que é responsável por muitas das visitas que vêm a Portugal e com visitas ao território, tal como tu fizeste connosco. Vêm jornalistas estrangeiros que depois fazem peças, ou vêm operadores turísticos que depois vendem, e não podemos correr o risco de ter um visitante num espaço que não tenha, pelo menos em inglês, a informação devidamente traduzida, não é? Pronto. De qualquer forma, é uma questão de sensibilização, porque as empresas, de facto, até agora, aliás, ainda há bem pouco tempo falei com uma empresa que só me dizia: "Oh menina, turismo." Já achei delicioso porque me tratou por menina e, portanto, fiquei,
meu Deus, menina é no norte, realmente, no norte tratam-se muito as meninas. Eu assim, menina, turismo, e eu sim, vai ver que isto vai ser um sucesso. E de facto, pronto, este caminho, quando eu digo que a realidade do centro neste momento são 30 empresas visitáveis, ou empresas ou recursos Pois é, turísticos. muita coisa, já dá para fazer aí uns belos passeios. Já dá, mas de facto o território é muito vasto, nós temos 100 municípios e parece pouco, mas não é, porque nós temos que falar ou neste caso eu tenho que falar com as empresas, tenho que os sensibilizar quando não têm essa sensibilidade para a questão da adesão à rede, tenho que explicar todo o procedimento, os Essa critérios. era outra questão aqui que eu tinha para te colocar, que é, e a abordagem às empresas tem sido fácil? As pessoas aderem facilmente? Olha, Pronto, lá está, é como se... aderem, sabes porquê? Porque eu já percebi que eu tenho que lhes falar ao coração, não é? Porque se eu for falar de uma forma muito institucional, e não quer dizer que por vezes o tenha que fazer, até por causa dos trâmites normais, depois de dar seguimento aos processos, o que eu lhes digo é, vocês têm, e muitas das vezes as empresas vêm já da segunda, da terceira, da quarta geração de familiar, portanto não estamos a falar de empresas enfim, que os proprietários não estão lá, ou enfim, foi nomeado um CEO, pronto. Estamos a falar de empresas que, na sua grande maioria, são empresas que advêm de família. Pronto, são gerações atrás de gerações. E eu digo-lhes muitas vezes, vocês não gostavam que o trabalho todo e que a história toda da vossa geração ficasse visível para toda a gente? Para o território e para os visitantes? É porque normalmente nas fábricas que estão localizadas em determinada localidade, depois há sempre ligações com os vizinhos, com amigos, com outras empresas até, e cria-se aqui laços muito bonitos em termos de histórias e memórias para o futuro, e portanto, por que não partilhá-las com quem nos visita, não é? É bom para a empresa, o investimento nunca é muito grande. Há sempre a questão dos seguros, que é o que eventualmente pode encarecer aqui um bocadinho mais, mas também temos tido a abertura das câmaras municipais para fazerem um seguro para as empresas e, portanto, aí também já dilui um pouco aquilo que seja o investimento que a empresa possa eventualmente fazer. Temos o caso da Marinha Grande, a Marinha Grande é que assegura os seguros das empresas que aderiram à rede. Pronto, já para não onerar a empresa nesse sentido, porque de facto o core business deles não é o turismo, mas estão convictos e estão cientes que a arte deles também merece ser divulgada e promovida e conhecida. Por isso é bom ver que primeiro ficam assim, tipo, ó menina, não é? Tipo, olha, esta veio aqui agora. Desconfiados, se calhar, não é? Tipo, ó menina. Sim, é que devem ficar do género, que esta agora vem para aqui. Exatamente, não é? Pronto. E eu depois até faço sempre questão, até porque temos que fazer mesmo, uma visita técnica antes de avançarmos com qualquer declaração de colaboração para efeitos de promoção turística. Temos que fazer uma visita técnica para eventualmente verificar os trâmites todos, o que é que podemos melhorar, se deve ficar em potencial, porque realmente ainda não cumpre uma série de requisitos obrigatórios, e aí fica, ok, temos aqui este recurso, quando chegar a estes patamares nós incluímos. Não deixamos para trás, apenas priorizamos aqueles que eventualmente que já têm tudo cumprido e, portanto, obviamente entram imediatamente na rede, não é? Pronto, mas temos alguns casos que estão em potencial, não estão esquecidos, porque eles têm que fazer alguns investimentos, têm que fazer e às vezes não são grandes investimentos, mas é tipo, sei lá, percursos dentro da fábrica. Às
não é o percurso mais adequado e, portanto, temos que fazer um percurso que não haja mesmo risco nenhum para o visitante. Às vezes são pequenas coisas, mas que para nós são pequenas, mas para eles é quase como alterar a lógica da fábrica e da maneira como eles estão habituados a trabalhar. E também não queremos ser incisivos ao ponto de lhes dizer não, tem que mudar aqui o circuito todo para ser visitável. Não, temos que saber respeitar também, acima de tudo, não é? Por muito Claro. que gostemos enfim, que algumas empresas entrem, percebemos que algumas têm que ter o seu tempo para entrar. E vão entrar, tenho a certeza absoluta disso. Ai, contigo a fazer assim a operação de charme, de certeza. Não sei, olha, é como te digo, eu toco-lhes sempre ao coração, porque o turismo industrial é isso mesmo, são as pessoas, são as memórias, não é? O senhor Rogério, das memórias, sim. o senhor Rogério a ver uma fotografia, não é? Na cimenteira, e aquele sou eu, mas há lá coisa melhor que... Sim, fomos ver e era ele em pequeno. Em pequenino, não é? Ninguém dizia que era ele, não é? Exato. O senhor Rogério estava ali, quase com 80 anos, seguramente, mesmo. E no entanto era ele ali à frente da creche, não é? Pronto, e ele a dizer aquilo com um brilho nos olhos, uma coisa fantástica, e portanto é um caminho que se tem que fazer, obviamente, que demora o seu tempo, não é uma coisa, faz um levantamento e está feito, não, é um projeto em crescendo e muito mais haverá para descobrir, vamos ter aí umas coisas novas. Que bom! Olha, e que tipo de indústrias é que fazem parte aqui do turismo industrial do centro? Porque eu visitei o Museu Ferroviário também, que também gostei muito. Almocei numa carruagem. Sim, que pode ser utilizada para qualquer pessoa que vá visitar ao Museu Nacional Ferroviário. Exatamente. Pode levar o seu piquenique e pode comer dentro da carruagem sem qualquer problema. E dá perfeitamente para passar lá o dia todo. O museu é fantástico. Fantástico. Então, com miúdos, então, os miúdos passam-se. É verdade, tem a carruagem real também, para quem gosta dessas coisas. É muito interessante. Mas estava a dizer, por exemplo, visitámos o Museu Ferroviário, tivemos contacto com a indústria da lã, do vidro. Sim. Que indústrias, que tipo de indústrias é que podemos encontrar? Olha, nós neste momento a maioria de facto no setor da moda e do têxtil, que temos várias empresas, talvez seja o setor neste momento mais representado, e a cerâmica e o vidro também, porque depois temos alguns apontamentos de algumas empresas que ainda não aderiram. E temos outras que saem um bocadinho fora daquilo que nós estamos enfim, não é que estejamos a trabalhar mais um setor do que outros, mas há obviamente mais interesse por uns setores do que outros, não é? Pronto. Temos a questão dos mármores também, da indústria extrativa. Temos as minas do Braçal também, da Malhada em Severo da Volga. Ou seja, temos bastantes empresas, mas lá está, são setores que ainda não temos muita coisa, mas não temos muita coisa não é porque não há, é efetivamente porque tem que se fazer um caminho aqui de pesquisa e de conhecimento de cada um dos concelhos, porque a indústria, e infelizmente agora com a pandemia, por exemplo, nós tínhamos 5 recursos em Ceia, e neste momento, temos só temos o Museu Natural da Eletricidade, porque as outras 4 empresas, o município está a aferir se de facto vão permanecer abertas ou não, porque esta questão do Covid, em termos económicos, foi muito difícil para as empresas, e empresas mais pequenas são as mais afetadas, obviamente, não é? Pronto. E aí estamos a falar de cortumos, essas 4 empresas, uma é de cortumos, outra é de laticínios e as outras são de facto de moda e têxtil.
Portanto, enfim, mas vamos ter bicicletas, vamos ter a fileira das bicicletas toda, muito que só há no centro. Não, temos também ali o apontamento no Porto e Norte, da Oliveira das Mães, mas vamos ter a fileira das bicicletas, que de facto é uma indústria fantástica em Portugal. E no centro faz todo o sentido, porque vocês também têm as subidas épicas. Exatamente, temos as subidas épicas. Eu também já fiz uma vlog trip em que nos deram a conhecer. Foi, pronto. Eu estou aí por dentro disso, não que eu ando assim de bicicleta assim dessa forma. Não, mas este setor vai ser um setor que vai trazer aqui muita curiosidade à volta, porque vamos ter acredito que sim. Desde a primeira pecinha até o produto final, obviamente, mas depois temos património industrial, e temos uma história ligada ao ciclismo em Portugal muito importante. Pois. Perdão. E temos depois as bicicletas de autor, que são peças únicas, não é? Construídas. Não sabia que isso existia. Pois. Mas tem que esperar mais um bocadinho. Eu aprendo sempre muito nestes episódios, aprendo sempre. Mas eu depois dou-te novidades, está bem? Prometo. Está bem. Por isso, e pronto, e estamos a trabalhar também a parte do bacalhau, por exemplo. Que temos empresas muito interessantes e património industrial muito interessante relacionado com o bacalhau. Portanto, vai haver novidades em breve. Muitas novidades. Na rede do centro, mas obviamente também haverá muitas mais novidades na rede nacional. Só para te dizer, a rede nacional já temos 160 recursos, portanto, com critérios obrigatórios definidos e perfeitamente visitáveis. Portanto, já dá para a pessoa... 160 já é muito bom, mas lá está, é quase um trabalho de, como eu costumo dizer, de formiga, andar à procura, efetivamente, porque aqueles que já são muito conhecidos, é quase chapa 7, como se costuma dizer, sim, não é? Sim. Mas depois há muitas outras coisas que não sabemos. Pois, que é descobrir, depois fazer os contactos, depois convencer as pessoas, não é? Sim. Implementar. Vamos ter aí umas coisas muito engraçadas, até relacionadas com marcas internacionais. Temos empresas portuguesas a fazer coisas fantásticas para marcas como a Hermès, e que não sabíamos. Portanto, tem sido assim uma descoberta também para mim, e garantidamente para os colegas do Grupo Dinamizador também, mas obviamente estamos aqui a falar do centro, e tem sido uma descoberta muito, muito boa, muito profícua. Por isso, é sempre a andar. Sim. E daqui a um tempo voltas outra vez para falarmos do que entretanto já mudou. Claro que sim, com todo o gosto. Olha, e quais é que são assim as maiores dificuldades que têm sentido, porque de certeza que há, não há? Porque tudo tem sempre as suas dificuldades. Na implementação do turismo industrial ou até na própria divulgação? Quais é que tu achas que são assim os pontos? Olha, em termos de dificuldade, eu não acho que seja uma dificuldade, lá está, acho que faz parte do processo. Como o core business das empresas não é o turismo, é um bocadinho sensibilizá-los e ver o que eles produzem é mais importante, ou tem aqui um bocadinho mais importância para este setor do turismo, não é? Pronto. Acho que é uma dificuldade, mas acaba por... Eu não vejo como dificuldade, para mim é um desafio. É um desafio conseguir que determinada empresa adira, não é? Pronto, porque quer dizer que o trabalho foi bem feito.
quando ficam ali assim, ainda não, pronto, não fico tão contente, fica ali no potencial, mas não tenho aquela coisa de dizer, bolas, isto correu mesmo bem, pronto. Mas é um desafio, não acho que seja uma dificuldade. Agora, de facto, nós não temos orçamento para divulgar o turismo industrial, pelo menos como gostaríamos, não é? Pronto, nunca foi, mas seguramente não é um dos produtos prioritários do centro, ainda que se englobe no património, por assim dizer, e sim, esse sim é um produto prioritário do centro, mas também mesmo dentro das dificuldades que temos e que tivemos ao longo do último ano, por não termos orçamento afeto ao turismo industrial, este ano já conseguimos fazer algumas coisas, algumas em conjunto, outras sozinhos, e que tem dado aqui bastante destaque ao nosso trabalho, e acho que isso é muito importante e é de louvar, porque as notícias que saíram, nomeadamente da press trip que fizemos, foi muito importante, não é? E também importante no sentido de aliciar potenciais empresas que ainda estão ali no limbo. Uma dúvida, sim. Porque depois isto é tipo uma bola de neve positiva, não é? Atrás das boas coisas vêm outras boas coisas e, portanto, lá está, o caminho faz-se a caminhar e esperemos que num futuro o Turismo Portugal tenha efetivamente verba para promover o turismo industrial como ele merece, em termos internacionais, porque de facto temos um potencial fantástico em Portugal, Sem dúvida, não só no centro. De uma ponta à outra. Eu estava muito curiosa com, pronto, com o que seria com a visita, sim, e não excedeu muitas expectativas mesmo, não desiludiu nada. E olha, e em termos, se calhar, quer dizer, nesta altura pós-pandemia, também ainda não é a melhor altura para fazer um balanço deste tipo, mas em relação a portugueses versus estrangeiros, qual é que tem sido a maioria dos visitantes? Dos visitantes em termos do turismo industrial, têm sido portugueses, a maioria deles. Sim. Mas ainda não chegamos... Sim, mas quer dizer, mas neste momento também não é... A análise vale o que vale, não é? Porque... Claro. Altura de pandemia, pós-pandemia... E estamos numa altura difícil que ainda nem conseguimos retomar a 100%, não é? Porque infelizmente o setor do turismo foi muito afetado com a pandemia, não é? Em todas as áreas do turismo, ou em todos os players que compõem a fileira turística e pronto, e de facto foi e está a ser ainda um ano que creio que não vai haver grande retoma. 2023 acho que sim, se continuarmos assim, mas 2022 também não vejo grande alteração, ainda que e no caso do turismo industrial nós ficámos bastante felizes pelos resultados alcançados na Semana Nacional do Turismo Industrial, portanto, isto para enquadrar, porque por vezes parece uma coisa muito regional e não é, portanto foi um trabalho que adveio do grupo dinamizador, portanto foi uma agenda nacional que foi lançada com todo o país e com as ilhas. Não obrigámos ninguém a ter um programa específico para inserir naquela agenda. A única coisa que pedíamos era que o parceiro integrasse com uma visita, com uma prova, com um circuito, com aquilo que se sentisse mais confortável, nos dias que se sentisse mais confortável. Portanto, não tivemos aqui
condição de admissão à agenda, não é? Como foi a primeira semana, e agora todos os anos vamos ter a Semana Nacional do Turismo Industrial, se Deus quiser, vamos lançar a agenda e será uma semana em que todos poderão visitar a indústria em Portugal. E no caso do centro, em 7 dias, os parceiros que aderiram acolheram 1.300 pessoas, portanto, o que é muito bom. Fantástico, sim. É muito, muito bom. Portanto, sem orçamento, num ano de pandemia e na gênese da estruturação do produto. Sim, foi um grande feito. Acho que o balanço é positivo. É bastante positivo, sim. Por isso, esperemos que futuramente seja, e que eu esteja aqui um dia outra vez a dizer bolas, agora é que temos mesmo que festejar. Sim, olha, que isto agora é que está a correr mesmo bem. E quais é que tu achas que são assim as maiores vantagens para os territórios, para os sítios que acolhem realmente o turismo industrial? Quais é que são os benefícios? Olha, os benefícios em termos económicos são bastantes, não é? Porque a pessoa quando... Mesmo que não seja diretamente na indústria que é, não é? Que é o foco. Exatamente. Tudo indiretamente, porque quem vai tem que dormir em algum lado, tem que ir fazer as refeições, não é? Claro, e por isso é que o turismo industrial é tão importante a nível local, porque, claro que a nível regional e nacional também, mas se pensarmos a nível local, que há concelhos ou há localidades que não têm mais nada a não ser uma fábrica, temos que pensar que se aquela fábrica abrir visitas uma vez por semana, eventualmente vão ter pessoas de fora a visitar aquele local. Isso quer dizer que vai haver necessidade de restaurantes, ou de cafés, ou de cafetarias, ou de whatever, o que seja, não é? Pronto. Mas para além dessa parte económica, que eu acho que é muito importante, nós temos casos de projetos que efetivamente fizeram abrir unidades de alojamento, e isso é maravilhoso quando acontece, não é? Pronto. Temos a Burel Factory e a Ecolan Portugal que têm hotéis, que entretanto nas imediações das suas fábricas abriram unidades de alojamento de referência, com apontamentos industriais, portanto com decoração da indústria local, e portanto acho que isso são sempre motivo de orgulho também da população, porque claro que muitas sim. das vezes o que acontece é que quando falamos com pessoas de mais idade, não é? Porque as fábricas estão há muitos anos instaladas nos locais, não estamos a falar de fábricas com meia dúzia de anos, não é? As pessoas, quase toda a gente em determinada região está relacionada com a empresa, porque ou teve um familiar que lá trabalhou, ou um amigo, ou um vizinho, ou o que seja. E quando nós estamos a promover aquela empresa para o resto do país, no nosso caso da entidade regional, ou no caso da agência a nível internacional, isso quer dizer que vai abrir aqui um leque de oportunidades para desenvolver aquele território, porque as pessoas depois vão querer dormir, as pessoas vão querer comer, as pessoas vão querer passear, e portanto isso vai ter um circuito todas as outras oportunidades, não é? Exatamente. Até porque nós quando fomos à Alcanena, depois fizemos não sei se chama workshop de culinária no Cooking and Nature. Sim. E ficámos lá a dormir também. Exatamente. E pronto, e tivemos essa experiência de cozinhar aquilo que depois foi o jantar. E são esse tipo de experiências, se não forem iguais, podem ser de outra forma, mas
eu acho que são esse tipo de experiências que ficam e que podem ser associadas, quer com o turismo industrial, quer com outro tipo de produto, não é? Porque o turismo industrial também tem essa vantagem. Pode-se vender com outros produtos ou sozinho. Exatamente, era aí que eu queria chegar, exatamente. E Depois há toda uma ramificação que se pode fazer a partir exatamente, do turismo industrial. exatamente. E depois tem a vantagem, uma vantagem maravilhosa, e peço desculpa porque agora está-me a dar a tosse, como já devem ter reparado. E tem uma vantagem fantástica que é quebrar a sazonalidade da região. Exatamente. Da região e do país, porque o nosso país ainda está muito focado nos meses de verão e nas épocas altas, não é? De Sim. Natal e passagens de ano e Páscoa. E este produto é um produto que vive o ano inteiro. Não precisa de sol, não precisa de mar, não precisa de bom tempo, também não precisa de chuva, portanto é um produto É um que se produto vende o com ano inteiro. estações. Exatamente. Exatamente. E na maioria dos casos, há várias exceções, obviamente, mas na maioria dos casos encerra durante o mês de agosto, portanto anda um bocadinho ao contrário Okay. dos outros produtos. Olha, e em termos de acessibilidades, achas que isso se calhar é mais complicado ou não? Achas que alguém que não tenha carro facilmente consegue? Se calhar não, porque quer dizer, não foi uma coisa estruturada com esse fim, não é? Porque as fábricas foram implementadas em determinado sítio por diversos fatores, Claro, não é? claro. E não é fácil, de facto essa questão não é fácil de contornar neste momento. Sim. Sem carro, quer dizer, tirando muitas exceções também, obviamente, não é? Mas há casos que são mesmo indo em viatura própria, não é? Porque não há Não há uma passagem rede ou uma estrutura montada. Sim, Pronto, que dê resposta. dê resposta. Fica aqui a ideia. Sim, Fica claro, aqui a claro. Temos que. sugestão para Isso é mais pensarem nisso. é mais um desafio para Exatamente. nós ultrapassarmos, porque isto de facto, desafios vamos Sim, ter sim. Não, bastantes ao porque longo essa, deste a tempo. questão das acessibilidades e dos transportes é uma Sim, questão importante para quem viaja, não é? claro que sim, claro que sim. Eu quando falaste nas acessibilidades, eu até estava a pensar noutra questão que também é muito problemática, porque lá está, estamos a falar de edifícios muito antigos e que na Sim. maioria dos casos não E que não estão contempla adaptados, não é? Para quem tem, a sim, mobilidade reduzida. sim. E de facto, esse é um dos pontos que muitas vezes esbarramos. Mas estava-me a lembrar que o Museu Ferroviário tem tudo. Tem tudo, Tem tudo, não é? tem. O Museu Nacional Ferroviário tem, até porque pertence à rede europeia do turismo industrial, e tem que cumprir ainda mais regras em termos europeus. Por isso é que tem, enfim, tem desde folhetos em linguagem simples, a audioguias, a maquetes táteis, enfim, são obrigados, entre aspas, a ter uma coisa que não deveria ser obrigatória, devia ser natural. Quando se tem um projeto de turismo, não é? Mas todos nós sabemos que, infelizmente, a cultura e as empresas também não estão preparadas para facultar equipamentos ou facultar formas de visita para todos, não é? Efetivamente para todos. E também isso é uma coisa com que nos debatemos. Com que se debatem, não é? Pois, porque se calhar alguém que tenha dificuldades de mobilidade e que anda em cadeira de rodas, ou até nem é necessário que seja em cadeira de rodas, mas alguém que tenha alguma dificuldade de mobilidade, se calhar há alguns sítios que não pode visitar. Não. E isso nós também vamos ser, na estruturação que estamos a fazer. Peço desculpa. Na nossa página web já temos
enfim, um artigo-mãe onde estão assinaladas todas as empresas que estão no projeto neste momento, não é? E obviamente vai crescer, e neste momento ainda não tem informação de visita, mas vai ter. Sim. Ter, porque é isso que a pessoa, ok, se estamos a falar num artigo sobre turismo industrial, se estão lá os recursos referidos, eu quero saber, o passo seguinte eu quero saber em que horário é que eu posso visitar, se há visitas guiadas, se não há, se é preciso reservar antecipadamente ou não, e com quanta antecedência que é necessário, porque as empresas trabalham todas ao seu ritmo e temos empresas que têm que ser com 15 dias de antecedência, a reserva de visita. Okay. Portanto, enfim, estamos aqui a falar de um leque de empresas que cada um tem a sua forma de trabalhar, regras, não é? Sim. E nós também não impomos que tenha que ser de outra forma, não. Okay. Nós queremos que eles estejam connosco por prazer, em colaboração, e não porque estamos a exigir isto e aquilo e aquilo outro. Temos que exigir em termos de condições de segurança, obviamente, porque em primeiro lugar estará sempre a segurança dos visitantes, até porque estamos a promover, mas nunca numa ótica de, ok, se é aderente à rede, então tem que estar aberto X dias por semana. Não, isso não existe. Eles têm os próprios timings e temos empresas e todas têm que se reservar, não é? Quase todas têm que se reservar, sim. Indústria viva. Okay. Praticamente Pronto, todas. Os museus é diferente, obviamente. Sim. Mas indústria viva, sim, porque lá está, basta terem uma auditoria a decorrer naquela semana, basta ter... E tem todo o processo produtivo em andamento, não é? Exatamente. Basta estarem com... estou-me a lembrar aqui da Vista Alegre, mas também da Marinha Grande, basta estarem a produzir uma peça única ou uma nova coleção e já não podemos visitar. Exatamente. Aliás, na Vista Alegre disseram-nos não podem fotografar daqui para ali porque é nova coleção. E portanto, obviamente, vocês foste uma privilegiada nessa parte, porque pudeste ver a nova coleção da Vista Alegre, que ainda não saiu. Portanto, os teus seguidores vão ter que estar atentos às lojas da Vista Alegre. Não, mas é assim, é um bocadinho por aí, não é? Porque estamos a falar de indústria e eles trabalham, a maioria, para exportar, não é? Pronto, claro que temos casos como a Chicoração, que é uma marca portuguesa e que só tem lojas em Portugal, portanto, basicamente tem a fileira toda, desde a matéria-prima até chegar à loja deles. Sim. E o processo da lã também é muito interessante, não fazia ideia. O processo da lã é maravilhoso. É muito, muito interessante. É maravilhoso. O pentear a lã, enfim, ninguém... Eu atrevo-me a dizer que muito poucas pessoas sabem o processo produtivo da lã. O processo todo, desde a ovelha, a tosquia da ovelha, até como ela chega em bruto, o cheiro que ela traz, aquilo fica na memória, não é? Fica na memória. Ali foi bom usar máscara. Exatamente, foi bom usar máscara, não é? Pronto. Mas é interessante porque acaba por ser efetivamente aqueles passos todos até ficarmos com uma bonita camisola de lã ou aqueles porta-chaves. Olha, até podia ter trazido um. Olha, também eu. Aqui, bolas. Também tenho a minha ovelhinha. Tens uma ovelhinha? Eu também tenho. Uma ovelhinha cor-de-rosa. E pronto, até chegar ao produto final que vemos nas lojas, não é? E que gostamos. E é muito giro, lá está, vamos bater às quintas pedagógicas e ao ovo e à galinha. Exatamente. Mas é verdade, os miúdos não sabem, e se os graúdos não sabem, não é? Os miúdos também não sabem. Isto lá está, acho que é um produto fantástico. É um património cultural, muito, muito rico. Muito rico. Sim, sem dúvida. Acho que estão de parabéns. Obrigada. Ainda temos muito caminho por fazer.
Isto é só o início. Certamente. É só o início. Mas pelo que vi, já está muito interessante. Já está muito interessante. E fiquei com vontade de conhecer mais também e de ver. E olha, e também já estamos a chegar ao fim, que eu ficava aqui agora o resto do dia também a falar. Mas já sabes, estás convidada, não é? Ok, Pronto. muito obrigada. E um dia destes, quando tivermos novidades, eu prometo que partilho contigo para teres matéria. Aqui com os nossos ouvintes e os nossos, os nossos seguidores aqui em primeira mão. Claro. Olha, partilhamos contigo. Muito obrigada por este bocadinho, por disponibilizares. Obrigada. Sei que és aí uma pessoa muito ocupada e para vires aqui falar connosco. Este episódio vai para o ar já agora pertinho agora, nos próximos dias. Vai também sair um artigo, aliás, uma série de artigos, mas sobre a viagem. Foi uma viagem de 3 dias que fiz aqui pelo turismo industrial, portanto, nos próximos dias também vão sair aqui alguns artigos, o vídeo, outros vídeos que eu fiz durante, portanto, temos aí também muito material, que também espero que gostem. Vamos gostar com toda a certeza. Então, olha, Sónia, muito obrigada a ti e ao Turismo do Centro, que sempre me receberam tão bem. Obrigada. E quanto a vocês, espero que tenham gostado e vemo-nos na próxima semana. Obrigada, Sónia. Um beijinho. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Beijinho.